Olá, minha musa co-criadora. Bem-vindas ao episódio 11 da terceira temporada do Manifesting with Ali. E diretamente do Rio de Janeiro, viemos passar aqui uma temporada, 10 dias, uma temporada, não dá nem pra dizer que é temporada, né? Viemos passar umas mini férias aqui na minha cidade natal. Tô muito feliz, muito energizada. E vir aqui sempre me faz lembrar o que eu já vivi aqui, né? E como que a organização dos meus pensamentos teve que acontecer para que a minha realidade se desdobrasse de uma maneira diferente, próspera, abundante, feliz, saudável, enfim. Então, eu tô muito animada para esse episódio de hoje. Se você é nova por aqui, eu sou a Lê, eu sou professora e neurocientista comportamental e aqui a gente fala sobre neurociência aplicada às leis universais. E eu tô aqui para te entregar ferramentas, recursos, estratégias baseadas mesmo em ciência para que você manifeste a realidade dos seus sonhos mais ousados. E como eu costumo dizer, o universo não está economizando para quem sabe pedir e se alinhar para receber o que está pedindo. Eu também sou criadora da escola de materialização Women's Wealth and Wellbeing, que significa bem-estar e riqueza de mulheres. Uma vez alguém me perguntou por que eu coloquei o nome em inglês. E, gente, é muito doido, porque a minha ideia inicial, como eu não moro no Brasil, a minha ideia inicial era fazer em inglês tudo. E a ideia do nome da escola veio em português, aliás, em inglês, quando eu já tinha feito, eu já tinha começado o podcast em português, sabe? E eu, sei lá, como eu achei que foi minha intuição que mandou, eu falei, cara, quer saber? Eu vou continuar, porque aí a gente pode apelidar ele de WWW, e assim vai ficar, e eu explico depois, não tem problema nenhum. Então foi assim que eu criei a minha escola, a Women's Wealth and Wellbeing, que é a WWW, e essa escola é um espaço mesmo dedicado a aulas sobre materialização e atração de várias áreas da vida, sabe? Dinheiro, saúde, relacionamentos e, acima de tudo, como cultivar uma relação mais profunda e amorosa com você mesmo e com as suas emoções. E a gente já aprendeu aqui juntas, né, que o universo é mental. Ou seja, tudo que existe na vida real nasce primeiro na mente, como um pensamento, né? É por isso que aquilo que você pensa influencia tanto no que você acaba experimentando na sua vida, né? Vou te dar um exemplo, né? Pensa naquela situação em que, sei lá, alguém, não responde a sua mensagem, né? Sabe aquele cara que você tá saindo, tá conhecendo e você tá querendo muito que dê certo? Se o seu diálogo interno é de dúvida, de achar que tá tudo perdido, com medo de perder essa pessoa que você tá conhecendo, você imediatamente entra num modo de insegurança e carência. E o corpo reage com uma sensação de rejeição que dói de verdade, porque o cérebro ativa as mesmas áreas da dor física. Você começa a agir de maneira ansiosa, manda mais mensagens, cobra, cria histórias na sua mente. E isso afasta a pessoa ainda mais, né? Reforçando o sentimento de rejeição. Mas se o pensamento for, cara, a resposta do outro não define meu valor, eu sou interessante, eu sei o que eu tenho a oferecer, cara, a sua energia já muda. Você continua tranquila, você ocupa a sua mente com outras coisas. E aí, quando a pessoa responde, se ela responde, você tá inteira, você tá segura, você tá magnética. E aí o pensamento, ele tá moldando não só o seu estado interno, mas também a forma como o outro percebe você. Mas como então que não só esses pensamentos, né, em relação a alguém ou uma mensagem não respondida, mas todos os nossos pensamentos em geral se formam na nossa cabeça? O que é essa voz que parece falar sem parar dentro da gente, sabe? Dentro da nossa cabeça. E aquela voz, às vezes, está encorajando, às vezes, sabe? Encorajando a gente. Às vezes está criticando. Ou o que é essa voz que parece falar sem parar dentro da nossa cabeça? O que é essa voz? E para a neurociência, essa voz, né, que são os nossos pensamentos, são resultado da comunicação
elétrica e química entre bilhões de neurônios. E cada estímulo externo, um som, uma lembrança, uma palavra, ela ativa redes neurais que se acendem como pequenas luzes mesmo, sabe? Formando alguns padrões. E esses padrões, eles se conectam com memórias, com emoções, com experiências passadas. E disso nasce aquilo que a gente chama de pensamento. Ou seja, o que parece uma voz é, na verdade, um complexo processo biológico e energético que mistura, né, linguagem, memória, emoção, percepção. E os pensamentos, eles não surgem em branco, eles se moldam, né? Eles são moldados mesmo desde muito cedo. Mesmo antes da gente nascer, na vida intrauterina, né? Lá na barriga da nossa mãe, no útero da nossa mãe, a gente já está recebendo estímulos. Então, algumas pesquisas mostram que no terceiro trimestre da gestação, o bebê consegue reconhecer a voz da mãe, ele consegue distinguir padrões de som e até reagir a músicas ou rimas que se repetem. Mas mais do que isso, o estado emocional da mãe influencia diretamente o desenvolvimento do cérebro fetal. Se a gestante vive períodos de estresse, de ansiedade, o excesso de cortisol atravessa a placenta e impacta áreas ligadas à regulação emocional. É o que a ciência chama de programação fetal, ou seja, o ambiente do útero, né? Ele começa a preparar mesmo o terreno da mente, criando predisposições que podem durar a nossa vida inteira. Então, quando a gente nasce, o diálogo interno ele ainda não está estruturado, né? O bebê sente e reage, mas ele não pensa em palavras. É só por volta dos 3, 4 anos, quando a linguagem se desenvolve, que surgem os primeiros ensaios, né, dessa conversa interna. Então, a criança começa a falar sozinha, em voz alta, ela vai narrando o que ela faz, ela vai repetindo frases que ouviu dos adultos. E essa fala, com o tempo, ela vai sendo internalizada e se transforma na voz silenciosa, né, que a gente carrega na nossa mente. E essa voz interna, ela reflete quase como um espelho as vozes que a gente ouve de fora. Os elogios, as críticas, o incentivo, a cobrança dos pais, dos cuidadores, elas se tornam um tom mesmo do nosso diálogo interno. Então, na infância, se a gente cresce em um ambiente de acolhimento, se a gente internaliza uma voz encorajadora, que vai dizendo pra gente, né, você consegue, tenta de novo, vai, você consegue. A gente tem um certo ambiente e esse ambiente vai fazer com que a gente tenha um certo tom na nossa cabeça. Mas se a gente foi criada em meio à crítica dura, à rigidez, ao perfeccionismo, ao bullying, ao abuso psicológico, então essa mesma rigidez, ela se instala dentro da gente. E essa voz externa vira uma voz interna. E na adolescência, essa conversa mental, ela ganha intensidade, né? O cérebro adolescente, ele passa por um período de reorganização, com mudanças hormonais bem profundas mesmo, e uma busca quase que urgente por um pertencimento social. E aí o córtex pré-frontal, né, que é responsável por regular as emoções, por colocar as coisas em perspectiva, ele ainda está em desenvolvimento. Isso significa que as críticas, a rejeição ou a comparação tem um peso enorme para o adolescente, né? O adolescente é muito mais vulnerável à opinião dos outros e essa sensibilidade externa ecoa dentro dele como um diálogo interno duro, cheio de julgamento, de autocrítica. E é por isso que os diálogos internos negativos, eles pioram tanto nessa fase, né? E aí a gente fala, ai, tá rebelde, tá nananã. E na verdade, cara, tudo pra eles, né, pro adolescente é vivido em extremo mesmo, né? Como se cada erro fosse um fracasso absoluto. E aí, quando a gente chega na nossa vida adulta, né, esse diálogo interno, ele já está sendo fortemente consolidado, né? Então, muitas vezes, sem perceber, a gente repete frases que a gente cresceu ouvindo, né? De que a gente não é suficiente, de que a gente sempre erra, de que a gente não consegue, de que a gente é burra, de que a gente é devagar, que a gente é preguiçosa. Esses pensamentos, eles não são a nossa essência. Eles são só padrões automatizados. São
são memórias emocionais que ficaram registradas e que continuam se reproduzindo como se fossem verdades absolutas, sabe? Então, o grande problema é que esses padrões de pensamento, eles não só refletem o passado, mas eles também moldam o nosso futuro. Cada vez que você repete que não consegue, você reforça esse caminho neural. Você cria a sensação de impotência, você bloqueia a ação. É a famosa profecia autorrealizável, assim que eu chamo, sabe? O que você acredita e alimenta internamente se torna a sua realidade externa. É simples assim. O seu diálogo interno é mais importante do que qualquer técnica de manifestação. Então, você pode fazer afirmação positiva, você pode visualizar o futuro que você deseja, você pode escrever lista de intenção, mas se a voz que você ouve dentro de você mesma continua repetindo que você não é capaz, que você não merece, ou que não vai dar certo, é essa frequência que vai comandar a sua vida. O diálogo interno é a vibração mais constante, porque ele está com você 24 horas por dia, moldando a sua percepção, as suas escolhas e até o que o seu cérebro consegue enxergar como possibilidade. Então, por isso que transformar a qualidade dessa conversa é talvez mesmo o trabalho mais profundo que você pode fazer por você mesma. Não se trata assim de eliminar os pensamentos negativos à força, sabe? Mas de mudar o tom da sua conversa com você. É observar mesmo, é questionar, é ressignificar, é se perguntar, cara, o que eu tô dizendo agora é gentil, é útil, demonstra amor próprio, me ajuda a ser alguém melhor? Essa mudança de frequência interna, ela não só fortalece a sua autoestima e o seu equilíbrio emocional, como também abre espaço para que as técnicas de manifestação funcionem de verdade, sabe? Porque o universo, ele não responde às palavras que você repete mecanicamente, mas a vibração que você sustenta no íntimo do seu diálogo interno. E se você tá na dúvida de, será que meu diálogo interno é bom? Cara, o diálogo interno nada mais é do que essa conversinha que você tem com você mesmo o dia todo. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas se eu pudesse gravar tudo que você pensa durante o seu dia, se eu tivesse um gravadorzinho interno, assim, dentro de você, cara, o que você acha que você ia ouvir de você mesma? Ia ser uma conversa boa, sabe? Aquela mesma conversa que você tem com uma amiga que tá precisando? Ou ia ser um diálogo severo, cheio de crítica, de comparação, de palavras que você não teria nem coragem de dizer pra ninguém, sabe? A verdade é que você é a pessoa mais influenciável com que você fala todos os dias. E é por isso que essa conversa importa tanto, porque as palavras que você diz dentro da sua mente têm o mesmo poder, ou até mais, tá? Do que aquelas que você fala em voz alta, porque elas moldam como você se sente, como age e o que você tem manifestado. Por isso, a chave aqui, gente, é cultivar a autocompaixão. Você não falaria para sua melhor amiga que ela é burra, que ela é fracassada, que ela é sem valor? Então, por que você internamente vai falando isso? Então, começa a observar o que você diz internamente e, de novo, vai se perguntando, cara, isso é gentil? Isso é útil? Isso tá me ajudando? Porque é assim que você vai literalmente trocando pensamento por pensamento, até que o pensamento novo, positivo, feliz, tranquilo, de relaxamento, de positividade, de fortalecimento, seja o automático. A gente quer mudar, a gente quer reprogramar para que esse seja o seu pensamento automático. Então, primeiro, parece a maior forçação de barra. E, a princípio, acaba sendo, né? Porque você fica, será que é só isso que vai mudar? E, gente, acredita, você... com uma conversa positiva, você tá mudando milhões de conexões na sua cabeça e formando novas conexões e conexões fortes que você tem que mesmo fortalecer todo dia para você mudar o que você quer
vê na sua realidade, sabe? De novo, o diálogo interno é mais importante do que qualquer técnica de manifestação, porque o universo não responde só ao que você fala para a boca para fora, né, da boca para fora, mas a vibração que você sustenta quando ninguém tá te ouvindo, só você mesma. Então, espero que esse episódio tenha feito sentido para você. Se você ficar com alguma dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários do próprio Spotify ou no Instagram, Manifesting with Ali. Se você quer fazer parte da minha escola ou se você quer ser atendida por mim individualmente, tem um link sobre o meu método aqui na descrição, né, do episódio. E é isso. Tô muito feliz, sou muito feliz e grata por vocês tirarem esse tempo aqui para me ouvir, para crescer e para se ouvir melhor também. Então é isso. Muito, muito, muito obrigada. Eu amo vocês. Um beijo.